No ar do cânion, fumaça preta cruzava os céus e tudo num raio de 16 quilômetros estava em silêncio absoluto. Shigi estava no meio, com uma chama branca dançando em seus olhos. Uma das mãos foi erguida e a intenção assassina foi liberada. Os do Palácio do Penhasco Negro tinham expressões excitadas e horripilantes enquanto prendiam a respiração. Naquele momento, até mesmo Ye Yanil, a 3 quilômetros de distância, sentiu uma assustadora intenção assassina. O pequeno gato ladrão bocejou, como se não se importasse com a vida ou morte de seus donos anteriores. Gatinho ladrão, se ele morrer você também será arrastado para baixo. Ye Yanil revelou uma expressão preocupada. Ela não se importava se Zhao Feng morreria ou viveria, mas estava com medo de que sua morte também arrastasse para baixo o pequeno gato ladrão com quem ele tinha um pacto de sangue. A força dessa queda dependia da distância entre eles, de seu cultivo, linhagem e força da alma. No entanto, era óbvio que Zhao Feng e o pequeno gato ladrão eram muito próximos um do outro e não havia grandes diferenças entre eles. O pequeno gato ladrão agitou suas patas e revelou uma expressão fria, sinalizando que mesmo que morresse, ele derrubaria seu antigo dono. Não, isso é muito arriscado. E se Zhao Feng decidir te matar primeiro antes de morrer por relutância? Ye Yanil não conseguiu resistir e se levantou. Havia apenas 3 quilômetros entre eles e tudo o que Zhao Feng precisava fazer era bloquear por um momento ou dois e Ye Yanil chegaria. Entretanto, Zhao Feng voltou seu olhar para aqueles do Palácio do Penhasco Negro e estava caminhando lentamente. Ele nem pareceu sentir a fria intenção assassina daqueles que estavam atrás. Esse pirralho. Ele tem certeza de que eu vou salvá-lo. Ye Yanil ficou furiosa e bateu o pé no chão. Zhao Feng estava muito perto do Palácio do Penhasco Negro e quando Shigi e companhia atacassem Ye Yanil, não teria tempo de resgatá-lo. Ainda. Neste momento crítico, a mão levantada de Shigi nunca abaixa. Um raro sinal de hesitação apareceu em seu rosto. Isso mesmo, Ye Yanil viu claro sinal de luta em seu rosto. Até os gênios do Palácio do Penhasco Negro se sentiam estranhos. O irmão Shigi costumava ser decidido, com o que se preocupar. Neste momento, sem saber, a linhagem de Shigi, o olho do espírito maligno, de repente ficou inquieta. Ele cultivava o Dao dos cadáveres fantasmas e sua energia mental era mais forte do que a de outros seres de sua linhagem. Além disso, possuía uma linhagem ocular e um instinto aguçado. Shigi sempre confiou em seu instinto sem hesitar e isso o permitiu escapar diversas vezes antes. Uma cena surgiu de repente na mente de Shigi. Um olho do céu aparecendo nos céus e olhando para o mundo como se fosse uma existência no nível do céu e da terra. No último momento, o olhar do olho do céu pareceu ver através de seu corpo e dentro de sua alma. Shigi balançou a cabeça e soluçou. Vozes de outras pessoas do Palácio do Penhasco Negro soaram em seus ouvidos. Irmão Shigi, se não agirmos agora, perderemos a chance. Shigi olhou e viu que Zhao Feng havia caminhado 100 metros, ainda naquele ritmo lento. Foi Ye Yanil quem veio correndo com urgência. Retirada. Shigi de repente decidiu que ninguém entendia. Embora os gênios do Palácio do Penhasco Negro estivessem surpresos, eles não ousaram ir contra a ordem e recuaram. Irmão Shigi, aquele garoto é muito próximo de nós. Se fizermos um movimento, nem Ye Yanil conseguirá chegar a tempo. O jovem magro como um galho não entendeu. Esse pirralho não está fingindo estar calmo. Ele realmente não tem medo da gente. O mais importante, não consigo ver suas verdadeiras habilidades. Shigi disse solenemente. Nas ruínas do Santo Púrpura, Shigi estava familiarizado com os outros 10 lordes verdadeiros e sabia um pouco sobre Ye Yanil e até mesmo sobre o gênio número 1. Entretanto, quanto mais Shigi interagia com o jovem à sua frente, mais assustador Zhao Feng ele sentia. Havia um ditado que dizia, inimigos desconhecidos são muito mais assustadores que inimigos conhecidos. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro não fizeram nenhum movimento e assistiram Zhao Feng voar por 1 quilômetro. Eu queria enganar esse Shigi, mas parece que ele é bem cauteloso. Zhao Feng murmurou para si mesmo com um leve arrependimento. Ele se voltou contra eles de propósito para dar a eles a falha de matá-lo. Zhao Feng tinha certeza de que Ye Yanil não ficaria apenas observando-o morrer. Portanto, os gênios do Palácio do Penhasco Negro e Ye Yanil entrariam em conflito. Uma vez que isso acontecesse, Zhao Feng teria uma grande chance de fazer metade do Palácio do Penhasco Negro permanecer e poderia até mesmo matar o Lorde verdadeiro Shigi. Afinal, a queda de força de Shigi foi maior que a de Ye Yanil. Ye Yanil já havia se recuperado bastante usando o orvalho de broto de bambu do céu solar lunar de alguns dias atrás. Em uma troca direta com Zhao Feng e o pequeno gato ladrão como suporte, Ye Yanil tinha 50 a 60% de chances de derrotar Shigi. Mesmo que não conseguissem matá-lo, eles seriam capazes de matar alguns outros e os despojos de guerra seriam úteis para Zhao Feng, já que eles estavam a fim do Dao dos cadáveres fantasmas. Infelizmente, Shigi, em vez disso, recuou no momento crítico e, portanto, evitou essa isca mortal, o que significa que o truque terminou em fracasso. Porque falhou. Zhao Feng sentiu que ele estava calmo demais e deixou Shigi desconfiado de Ye Yanil. Claro, havia também aquela proteção instintiva que o olho espiritual de Deus de Zhao Feng também tinha, que lhe permitiu escapar. Por exemplo, na cidade Pluma do Sol, Zhao Feng foi perseguido por um ancião da família Qiu, mas ele já havia percebido isso antes e se preparou para isso. Breve, Zhao Feng e Ye Yanil se encontraram e este último soltou um suspiro, mas manteve uma expressão fria. É melhor você não ter nenhum truque e nem pensar em trabalhar com forças perversas como o Palácio do Penhasco Negro. A deusa Ye está certa. Eu queria negociar com o Palácio do Penhasco Negro, mas não imaginei que esses daoístas perversos tivessem intenção assassina em seus corações. Tenho que agradecer a deusa Ye por me ajudar. Zhao Feng disse. Em termos de colaboração,
ele escolheria primeiro a seita espiritual da lua pura. Esta era a mais forte das 3 seitas e era justa. Seja lá o que fosse dito, eles eram melhores que o palácio do penhasco negro e muito mais seguros. Ye Yanil estava prestes a dizer algo, mas o som de algo voando surgiu ao longe. 8 ou 9 figuras passaram pelo ar e seguiram nessa direção. Entre eles havia uma poderosa aura de Hank Lord verdadeiro que era ainda mais forte que a de Shiggy e do jovem vestido de sangue. Será que os reforços do irmão Moil chegaram? Os gênios do palácio do penhasco negro estavam ansiosos e um brilho de alegria apareceu nos olhos de Shiggy. Entretanto, sua expressão mudou drasticamente quando ele liberou seu sentido espiritual. Corram! Shiggy ordenou e liderou o grupo na retirada. Um pouco mais tarde, chegaram 8 ou 9 figuras iluminadas pelo luar, compostas por homens e mulheres. O líder era um belo jovem de túnica prateada e cabelos ruivos. Seu cultivo havia atingido os estágios iniciais do Hank Lord verdadeiro e era ligeiramente mais forte que o de Shiggy e do Hank Lord verdadeiro vestido de sangue. Os olhos do jovem de túnica prateada brilharam quando ele avistou Ye Yanil e disse com um sorriso: Irmã Ye, encontramos algumas coisas lá, então chegamos um pouco atrasados, desculpe por isso. Sou o suficiente. Apenas 2 Hanks Lord verdadeiro do Palácio do Demônio da Lua e do Palácio do Penhasco Negro não são suficientes para me ameaçar. Ye Yanil sentou-se de pernas cruzadas no chão com uma atitude sem emoção, sem se importar com o jovem de manto prateado. Zhao Feng percebeu que o Lorde verdadeiro de túnica prateada era um dos que perseguiam Ye Yanil e não se surpreendeu. Por que alguém como Ye Yanil não teria jovens bonitos atrás dela? A maioria dos jovens normais provavelmente nem sequer tinha o direito ou a coragem. Havia 1 ou 2 irmãs marciais que eram muito boas com Ye Yanil e começaram a conversar com ela. Irmã Ye, você está ferida. Quem mais, além do irmão Lu, seria capaz de suprimir a irmã Ye com sua força? As 2 irmãs marciais atingiram o ápice do rank místico verdadeiro e ficaram surpresas. Ye Yanil sorriu e contou brevemente o que havia acontecido com Shiggy e o Lorde verdadeiro vestido de sangue. É difícil imaginar que a irmã Ye tenha tanta sorte. Os tesouros desta caverna eram ainda melhores que os nossos. As meninas eram tão próximas quanto irmãs e só de olhar para elas era agradável. Os discípulos da seita espiritual da lua pura suspiraram de admiração. Ye Yanil era impecável. Entretanto, Ye Yanil e algumas outras eram extremamente bonitas e nem mesmo o Lorde verdadeiro de manto prateado conseguiu interromper. Zhao Feng não se importou com isso e ficou surpreso com a força da seita espiritual da lua pura. No grupo, Ye Yanil e o jovem de manto prateado eram os lordes verdadeiros e a metade restante eram os místico verdadeiro de pico. A força do rank místico verdadeiro do estágio final de Zhao Feng estava no fundo da seita espiritual da lua pura. Irmã Ye, quem é esse pirralho? O homem de manto prateado e companhia finalmente encontraram um tópico para discutir e seus olhos pousaram em Zhao Feng num piscar de olhos. Zhao Feng não tinha nenhuma aura dos 3 lados e isso gerou muitas especulações. Qualquer gênio que entrasse nas ruínas do Santo Púrpura receberia fichas de herança das 3 seitas. Acho que ele é prisioneiro de guerra da irmã Ye. Uma linda jovem sorriu e inspecionou Zhao Feng e até tocou em seu cabelo azul. Zhao Feng franziu as sobrancelhas, mas não fez nada. A força da seita espiritual da lua pura não era apenas aterrorizante. De acordo com o que ele sabia, 5 dos 10 lordes verdadeiros vieram da seita espiritual da lua pura, incluindo as mais fortes. Esse gato também é tão estiloso. Outra menina queria tocar no pequeno gato ladrão, mas foi evitada por este. Irmã Ye, o que há com esse humano e esse gato? Os olhos do jovem de manto prateado brilharam, e os outros discípulos inspecionaram Zhao Feng com cautela. Ye Yanil finalmente mencionou simplesmente o acordo entre ela e Zhao Feng. O que há para discutir com esse palhaço? Vamos capturá-lo e torturar para descobrir seus segredos. O jovem de manto prateado liberou friamente sua aura do reino espiritual verdadeiro, e o ar pareceu estar cheio de um luar brilhante que fazia com que os outros não conseguissem respirar.